Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o professor List, essa é uma aula de língua estrangeira espanhol. Para o pessoal do IPTV, acho que já se deu feriado. Ou então devem estar por chegar. Tem uma galera que só assiste essa aula, acredito. Tem um pessoal que chega aqui depois da aula do Flávio e vai chegando uma galera. A Érica tava... Ô, Érica! Érica, eu falo de você de manhã, na quarta-feira de manhã, aí as meninas lembram, enchem de emoji quando eu falo em você nas aulas de quarta-feira de manhã. Tudo tranquilo? Acho que a Érica já está aqui me cumprimentando em catalão. Catalão não, aqui deve ser basco. Euskera. Ok, eu sou o professor List, essa é uma aula de língua estrangeira espanhol. Hoje a gente vai trabalhar pronomes oblíquos. A gente vai falar um pouco sobre pronome oblíquo. Vocês sabem que eu procuro trazer a gramática para a interpretação, de maneira que sirva para a gente compreender e interpretar. E aí, sobrando tempo, a gente também trabalha um texto. Acho que dá para trabalhar umas questões de texto nessa aula. Caso a gente não consiga fazer... eu imagino, Érica. Tá certíssima. Dando utilidade ao tempo, né? De manhã na escola, à tarde, né, as aulas do canal. Caso a gente não consiga resolver texto hoje, eu acho que dá para resolver pelo menos um. Na próxima semana eu inicio a aula com interpretação de texto, né? Então eu procuro fazer isso. Hoje eu vou iniciar com a gramática. Semana que vem, dependendo de como for o andar da aula hoje, a gente pode iniciar na próxima semana com interpretação, tá? Hoje, dia 9 de setembro, véspera de um feriado, vou falar um pouco sobre pronomes complementos, tá? Vamos lá. Pronome complemento é algo bastante usado em espanhol, tanto na língua escrita quanto na língua falada. Muito. É um recurso para a gente evitar repetição, tá? Repetição. Aqui a gente tem o roteiro da aula. A gente inicia agora, né, a partir do mês de setembro, com o roteiro. O objeto do conhecimento, que é é o conteúdo, o objetivo de... E a gente sempre resolve questões, né? A gente sempre resolve questões. Acho que não tem uma aula aqui que a gente não tenha resolvido questões, né? A prática. Pronombre de objeto directo. El objeto directo o complemento directo es la cosa o la persona que recibe la acción del verbo, realizada por el sujeito. Es uma palavra ou um grupo de palavras necessários para que a frase tenha sentido. Ele diz aqui para a gente que o objeto ou complemento direto, tanto faz se chamar de uma forma como de outra, é a coisa ou a pessoa que recebe a ação do verbo. É a coisa, la cosa, ou a pessoa que recebe a ação do verbo, realizada pelo sujeito. É uma palavra ou um grupo de palavras necessários para que a frase tenha sentido. Leu um livro. Aqui é o verbo ler. O que vem depois aqui é o complemento do verbo. Ler um livro. É o que ele fala aqui para a gente. Um livro es el objeto directo. O que a gente vai conhecer hoje, a gente viu no segundo ano, é a possibilidade de usar pronome oblíquo, pronome de objeto direto, para substituir o complemento, para evitar repetição. Lê um livro, vírgula, lo leo antes de dormir. Então, é exatamente isso aqui, ó. Lo leo antes de dormir. O lo se refere a libro, né, que é masculino singular. Então, usei lo, que é um pronome masculino singular. O pronome oblíquo, ele pode se posicionar antes do verbo ou depois do verbo. A posição dele antes do verbo é sempre como vocês estão vendo. Fica distante do verbo.
A posição dele depois do verbo é junto ao verbo, formando com o verbo uma única palavra. A gente vai ver aqui algumas situações, tá? Então, eu acho que o mais importante para a gente aqui é entender o pronome de objeto direto e indireto. Semana que vem vou falar do indireto. É a gente reconhecer, saber que ele vai fazer referência a algo que já foi mencionado, saber que ele pode aparecer no final de palavras junto ao verbo, junto ao verbo. Então, tem muita palavra em espanhol que, na verdade, é verbo acompanhado de pronome oblíquo. Então, a gente vai, né, relembrar, resgatar isso que a gente aprendeu no segundo ano. Vejo ali o pessoal de Santo Antônio de Lisboa. Buenas tardes, pessoal. Veja aqui. El complemento directo suele ser una cosa y no lleva una preposición delante. Pero también puede ser una persona y en este caso siempre lleva delante la preposición a. O que é que ele está falando para a gente? Igual ao português, o complemento indireto, o objeto indireto, é que sempre vai aparecer acompanhado de preposição. Sempre. O objeto direto não aparece acompanhado de preposição, a não ser que o complemento do verbo seja pessoa, porque é uma coisa da língua espanhola, escrita e falada. Sempre que o complemento de qualquer verbo for pessoa, a preposição a vai aparecer. Então, ele diz isso aqui para a gente nesse slide. O complemento direto suele ser, costuma ser uma coisa e não leva preposição diante, né? Mas também pode ser uma pessoa. E neste caso, sempre leva diante a preposição a. Como é o caso aqui do meu exemplo, He visto, pretérito perfeito, vi, a tus padres. A tus padres, no caso é objeto direto, é obrigatório o uso da preposição. Então, sempre que o complemento de qualquer verbo for pessoa, a preposição a vai aparecer em espanhol. He visto a tus padres. Quando a gente aprofunda esse conteúdo gramatical, para o aluno usar o complemento direto ou indireto ou identificar, a gente ensina para os alunos que quando é complemento direto, não funciona a troca da preposição a por para. É tipo um teste. He visto a tus padres, vi teus pais, né? Não funciona quando é direto, trocar a por para. He visto para tus padres, né? Enfim, só para fazer esse comentário, tá? He visto a tus padres. Se eu continuasse escrevendo, eu diria los he visto ayer. Ayer quer dizer ontem. Você está vendo aqui o pronome oblíquo, pronome de objeto direto? He visto a tus padres. Los he visto ayer. Usei o pronome para evitar repetição. E isso é muito frequente na língua espanhola, tá? É muito frequente. Formas de los pronombres de objeto directo. Como já hemos hablado antes de este complemento, para não repetir, usamos os pronombres de objeto directo. Estes pronombres têm formas diferentes para cada persona verbal. Tradução. Como já dissemos, antes deste complemento, do complemento direto, para não repetir, usamos os pronomes de objeto direto. Estes pronomes têm formas diferentes para cada pessoa verbal. Então, o pronome de complemento direto que eu vou usar para evitar repetição, quando eu já mencionei alguma coisa, vou recorrer a um pronome, são os seguintes.
Se for primeira pessoa, o complemento do verbo, o pronome vai ser me. Se for segunda pessoa, te. Para uma coisa ou uma pessoa masculina, lo. Para uma coisa ou pessoa feminina, la. No caso da terceira pessoa, ele, ella, e o usted, que é o você do espanhol, ele não define gênero, mas pode estar se referindo a uma pessoa de gênero masculino ou de gênero feminino. Nosotros, nosotras, o pronome nos. Vosotros, vosotras, o pronome os. E para ellos, ellas e ustedes, né? Para coisas ou pessoas masculinas, los. E para coisas ou pessoas femininas, las. Então, o que eu destaquei aqui são os pronomes de objeto direto. Para que é que serve? Para evitar repetição, né? Para substituir o complemento do verbo. Mais adiante eu tenho um quadrinho com eles mais organizados. Aqui a função de imediato é apresentar para vocês esses pronomes. Eu trago aqui um exemplo, inclusive eu tirei do material que eu usei no segundo ano passado, porque eu gosto desse exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui um texto onde eu repito várias vezes o substantivo casa. Acompanhe comigo, ó. Eu comprei uma casa. Comprei la casa em um bairro bem ubicado. Ubicado quer dizer localizado. Num bairro bem localizado. Vi la casa em um anúncio del periódico. Conocí la casa el sábado. Imaginei la casa em mis sueños. Paguei la casa al contado. Você viu a quantidade de vezes que eu repeti casa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Fica feio o texto, não fica? Fica estranho. Fica repetitivo, né? Um recurso é usar pronomes. E entre esses pronomes estão os de complemento direto, indireto, né? A gente está vendo primeiramente os de complemento direto. Faço aqui alguns comentários a respeito do texto anterior, onde eu digo la repetición del término, la casa, né? La repetición del término, a repetição do termo, la casa, que não é la casa de papel, la casa, causa moléstia. Moléstia quer dizer incômodo. Molestar em espanhol é incomodar. Então, causa moléstia. E deixa a conversa repetitiva, cansada e aburrida. E a conversa fica repetitiva, cansada. Aburrido quer dizer chato, enfadonho, né? Aburrido, aburrida. La língua possui elementos que podem substituir estes términos, haciendo com que a conversa seja mais rápida e menos cansada. Se entende? A língua possui elementos que podem substituir estes termos, fazendo com que a conversa seja mais rápida e menos cansativa, né? Menos aburrida. Os elementos que substituem complementos de verbos são chamados pronombres complemento. Os elementos que substituem complementos dos verbos são chamados de pronomes complementos, né? O complemento aqui. O mesmo texto reescrito aqui, o texto anterior, né? Onde eu substituí la casa por pronomes. Esse textinho aqui, ó, aparece aqui, onde eu fiz a substituição. Olha só. Eu comprei uma casa em um bairro bem ubicado. La vi em um periódico, la vi em um anúncio del periódico. E la imaginei em mis sueños. La conocí el sábado e la paguei al contado. Né? O pronome eu usei mais de uma vez. Mas, repare que o texto fica melhor do que la casa, uma casa, né? Eu comprei uma casa em um bairro bem ubicado.
Lá vi em um periódico. Lá o quê? A casa. E lá imaginei em mis sueños. Lá o quê? La casa. Né? Lá conheci el sábado e lá paguei al contado. Paguei a contado quer dizer paguei em dinheiro. Né? Eu poderia dispensar um pronome ou outro desse aqui, né? Mas enfim, deixamos assim, que era para vocês experimentarem como, mesmo com tanto lá é menos cansativo o texto, eu vou chamar assim, do que ficar falando la casa, né? Beleza? Para que vocês experimentassem, né, o uso do pronome dentro de um texto e vissem como é que ficaria, né? Bom, aqui eu trago um quadrinho mais organizado do que aquele primeiro que eu apresentei, né? Sobre os pronomes. Tem ali, ó, pronomes complementos átonos, pronomes de complemento de objeto direto, conceito, são os que desempenham a função de objeto direto, ou seja, substituem ao objeto direto da oração. São esses pronomes que estão nesse quadro. Os pronomes que estão nesse quadro são os mesmos pronomes que eu apresentei aqui, ó, tá? São os mesmos pronomes, só estão de uma maneira mais organizada. Repetindo, se for primeira pessoa, o complemento é me, segunda pessoa, te, terceira pessoa, lo e lá. Primeira pessoa do plural, nosotros, nos, segunda pessoa do plural, vosotros, os, e terceira pessoa do plural, ellos, ellas ou ustedes, los ou las, porque faz concordância de gênero, né? Los masculino, las feminino. E de número, singular e plural, né? Lo, lá, los e las. No nosso caso, nos textos que a gente vai encontrar para ler e interpretar em espanhol, é mais frequente eles aparecerem na terceira pessoa, né? Porque geralmente são textos falando de algo, de alguém, né? Textos jornalísticos, né? Periodísticos, né? Literários, poesia, por que não, né? Um poema. Bom, vamos testar, né? Através de questões, o uso dos pronomes. Olha para que é que serve, né? A gente vai ver várias situações. A primeira delas. Eu vou fazer essas primeiras questões, aquelas questões do modelo teste, quiz, se você quiser, um teste, que são questões que testam rapidamente o que a gente acabou de conhecer. Diz assim, ¿lees el periódico todos los días? É uma pergunta. Quem vai responder a pergunta usa pronome para substituir o complemento do verbo, que é o verbo ler. Lês o quê? El periódico, o jornal, que é um substantivo masculino singular. Então a resposta fica se lo leu. O lo é um pronome de complemento direto que substitui el periódico, o jornal. Lês el periódico todos os dias? Se lo leu. Não pode ser los, porque é singular, periódico. Não pode ser le, que é um pronome de complemento indireto. E não pode ser las, porque las é feminino plural. Não é tranquilo? Vamos ver a frase de número 2. Tu preparas la comida por la noche? Sim. Preparas é o verbo, né? Qual é o complemento do verbo? Comida, né? La comida. Preparas la comida por la noche? Sí, la, né? La comida, la preparo. Pronome antes do verbo. Né? O pronome antes do verbo. Sí, la preparo. O la se refere a quê?
se refere à comida, né? La comida. E agora a gente vai para questão 3, questão 4. E vou deixar que vocês tentem. Vou pedir para o Júnior marcar para a gente 1 minutinho, Júnior, para que vocês possam também tentar. 1 minuto. O que é que vocês escolheram? A terceira frase diz assim: Tomas jugo de naranja en las mañanas. O verbo é o verbo tomar. Tu tomas jugo de naranja en las mañanas? E quem vai responder vai substituir o complemento do verbo tomar, que é jugo, por pronome. Jugo é masculino singular, o pronome é lo, si, lo tomo. Está na letra B, né? Não pode ser los porque é singular, jugo, nem lá porque é feminino, las, feminino plural. Então, tem que fazer essa concordância, né? 4. Abres las ventanas. O verbo é o verbo abrir, o complemento do verbo é las ventanas. Ventanas quer dizer janelas. Abres las ventanas del salón de clase. Aí a pessoa diz sí. Né, las ventanas? Pronome las. Las abro. Letra A. Para quem gosta um pouco mais de gramática, repare que a gente tem aqui o las ventanas e las abro. A forma é a mesma. Tem essa coincidência, né? Porém, isso aqui é um artigo. Em espanhol chama artículo, né? Artigo em espanhol serve para acompanhar substantivo. Já aqui, las abro é um pronome. Então, embora sejam as mesmas formas, embora a forma seja igual, é idêntico, a função é diferente, né? Em espanhol, o artigo vai acompanhar substantivo, né? O pronome vai estar acompanhado de verbo, las abro, tá? Si las abro las ventanas del salón de clase. Aqui eu tenho um exercício um pouco diferente, né? Mas vai no mesmo rumo. Para organizar melhor, deixa eu só... Agora que eu vi, ó, B, C, D, né? Letra D e letra E. Letra E. A, B, C, D, E. São pequenos diálogos em cada alternativa, A, B, C, D, E. Né? Mas a dinâmica é a mesma. Alguém faz uma pergunta e quem responde usa pronome oblíquo. Has puesto, pretérito perfeito. Colocaste los zapatos en el armário? Aí a pessoa que responde fala, no, yo no los he puesto. Tá? Yo no los he puesto. Aí a gente vai tentar, né? A gente está começando com exemplos, com exercícios mais simples, né? Já a gente dá uma incrementada nessa simplicidade. Mas vamos tentar fazer os mais simples para
chegar nos mais avançados. Como é um pouquinho maior, tem que ler. Eu vou marcar 2 minutos, Júnior. Dessa vez 2 minutos. Por favor. Vamos lá, vamos conferir. Ó, letra B. Prepara a merienda. Quem responde usa pronome para substituir o complemento do verbo preparar, que é a merienda, né? Então vai ficar si la preparo. Viste la entrevista em la tele, né? O verbo é o verbo ver, viste, aqui está no pretérito perfeito simples. Viste o quê? La entrevista. Quem responde usa pronome para substituir entrevista e diz: sim, yo la vi, la entrevista. Limpiaste las maletas antes del viaje? Né? Limpiaste, do verbo limpiar. Las maletas é o complemento. Si, yo las limpié. Repare mais uma vez que nós estamos usando os verbos antes dos pronomes. ¿Llevaste a los niños al club? No, yo los llevé a la playa. No, yo los llevé a la playa. Vamos para frente. Pronto. Aí aqui a gente vai aumentando um pouquinho mais o nível das questões. A questão 4 diz assim: reescreva, para reescrever, la frase, substituindo o subrajado, substituindo o que está destacado, sublinhado, em espanhol a gente chama de subrajado, por lo, los, la ou las. E aí, você vai ter que estar atento para o verbo, posicionar o pronome antes do verbo, como é o caso da letra A. Dizer assim, ó, por favor, no dejes, é o verbo, está no imperativo negativo, é uma ordem na negativa. No dejes, não deixes, né? Tu, no dejes. La lâmpada encendida. É imperativo negativo. Quando é imperativo negativo, a partícula negativa, o no, atrai o pronome.
né? La lâmpada, que é a lâmpada, eu vou substituir por lá. Esse lá vem para cá, para antes do verbo. Ficando, ó, por favor, no la dejes, o resto da frase, né? Encendida. Encendida. Por favor, não la dejes encendida. Lá o quê? Lá, la lâmpada. Aqui, quando vocês forem fazer, eu queria que vocês tivessem atenção com a letra E, porque na letra E, o verbo tem um pronome depois dele, que é imperativo afirmativo. O pronome vai depois, junto ao verbo, tá? E aqui é subjuntivo, então toma cuidado com isso aqui também. Me traigas, tá? O resto é como a gente vinha fazendo. Pronome antes do verbo, tá? Pronome antes do verbo. Como a questão é maior, tem que escrever ela e tem que parar um pouco para pensar. A gente vai marcar 3 minutos para essa questão, Júnior. Essa aqui eu vou marcar 3, por favor. Ah, conocemos al proprietário desta empresa. O verbo é o verbo conhecer, conhecemos. O proprietário da empresa, alguém de quem eu falo, é masculino singular. O pronome aqui seria lo. Então trago para antes do verbo. Lo conhecemos. Pronto. Simples assim. No veo por aqui a tua família. O verbo é o verbo ver.
que é que eu não vejo? Tua família, ela, estou falando de algo. Feminino singular, o pronome lá. Trago o pronome para antes do verbo. Então, no la veo por aqui. Tranquilo, né, pessoal? La policía detuvo é o verbo detener, que é deter, né? Detener, detuvo. Está no pretérito, perfeito. La policía detuvo a todos los aficionados. Aficionados são fanáticos, né? É uma palavra masculina plural, portanto o pronome é los, tem a mesma forma do artigo. Trago para antes do verbo. La policía los detuvo. Bom, a letra E, eu tinha marcado ela, e isso é uma coisa que a gente vai falar hoje, e eu vou voltar a falar em outras aulas, na próxima aula eu vou voltar a falar sobre isso, né? A gente tem um verbo no imperativo afirmativo. Deja, né? Seria mais ou menos em português, deixa, né? Ou deixe, né? Deixa tu, né? Quando se trata de imperativo afirmativo, o pronome vai depois do verbo. E aí ele se junta ao verbo, formando com o verbo uma única palavra, que é o caso de derrame. Esse me é para mim. Em português é igual, né? Se alguém chega para mim e fala assim, eu quero te contar uma coisa, eu posso dizer para essa pessoa, diga-me. O pronome vai depois, porque o verbo está no imperativo. Sim, que é coloquial, é mais comum que aqui as pessoas digam me diga, pois me diga, né? Mas como está no imperativo o verbo, o pronome deveria ir depois, diga-me, né? Diga-me. É o que acontece aqui em espanhol, déjame. E as pessoas usam isso em espanhol como a gramática manda, depois do verbo, né? Déjame. Quem fala espanhol nunca iria dizer me deja, não, jamais. Déjame, né? Déjame. Então, depois do verbo ali, eu tenho um pronome que é o me, déjame, né? Para mim, me, né? Complemento indireto. E eu preciso juntar o outro complemento do verbo. Nesse caso, o verbo tem dois, né? Déjame, para mim, né? O quê? Tu bolígrafo. Bolígrafo, essa palavra sublinhada, quer dizer caneta, tua caneta, né? Em espanhol, é uma palavra masculina, bolígrafo, lo. Então, esse pronome, ele vai vir também para depois do verbo. Vai ficar, déjamelo um momento, por favor. Déjamelo um momento, por favor. Eu coloquei de cor vermelha, inclusive, em caixa alta, para destacar. Nesse caso, no déjamelo, né? O que eu preciso entender é que tem um verbo ali, deixa, né? Deja, me para mim, lo, el bolígrafo. Isso é muito frequente em espanhol. Então, muitas vezes a gente se depara com uma palavra que, na verdade, é praticamente uma frase, porque tem ali um verbo e dois pronomes de complemento, como é o caso de déjamelo. Déjamelo um momento, né? E eu sei que esse me é para mim e lo um bolígrafo, porque eu conheço essa frase anterior, né? Déjame tu bolígrafo um momento, por favor. Déjamelo um momento. Né? Isso aqui é o que vai dar origem àquelas palavras que têm a quarta sílaba tônica, em espanhol que a gente chama de sobresdrújulas. Coisa que a gente viu no segundo ano. Sobresdrújulas. Las sobresdrújulas. Espanhol tem isso, né? Tem as palavras oxítonas, as paroxítonas, as proparoxítonas e palavras que vão ter a sílaba tônica anterior à proparoxítona, né? Nesse caso, a quarta sílaba tônica, quando se diz déjamelo, junta ao verbo, não usa hífen, formando uma única palavra. Legal, né? Coisas da língua espanhola. Enviou na carta a seus familiares, uma carta lá,
vem para antes do verbo. Lá enviou a seus familiares. E quero que me, para mim, traigas las flores. Eu tenho aqui um verbo no subjuntivo, né? Então, vou trazer o pronome para antes do verbo. Quero que me las traigas. Quero que me las traigas. Essa história do pronome depois do verbo acontece quando o verbo está no infinitivo. Eu vou repetir isso na próxima semana. Eu estou falando agora, mas eu vou falar semana que vem, na semana seguinte. Quando o verbo está no gerúndio. Isso aqui eu estou só passando a informação. E no imperativo afirmativo, como é o caso do exemplo aqui. Imperativo afirmativo. O negativo vai antes do verbo. O negativo vai antes do verbo, como é o caso de no la dejes encendida. Ok? Tá? No fundo, o que vai interessar para a gente muito é a gente conseguir identificar, ler, saber a que o pronome está se referindo. Porque isso ajuda a construir a inferência, né? Tá prestando atenção no que você está lendo e vendo que ali foi feito o uso de pronome, que o pronome está se referindo a algo anteriormente mencionado, né? É isso que interessa para a gente. Eu estou usando essa questão de apresentar a gramática e fazer exercício para que a gente conviva e possa depois se identificar dentro dos textos automaticamente durante a leitura. Aquelas questõezinhas modelo quiz, né? Marca a alternativa que responde corretamente o diálogo. Fíjate en el uso de los pronombres complementos. Fíjate quer dizer preste atenção, observe. Compraste las entradas para el partido. Bora tentar? Júnior, a gente vai marcar 1 minuto. Comprou o quê? As entradas. Se las... Deixa eu ver se eu animei. Não animei. Se las comprei. Né? Se las comprei. O las se refere a las entradas. Beleza? Vejamos a próxima. Viste a Juan esta manhã, né? Vamos também de 1 minuto? Júnior, 1 minuto.
A Juan é complemento direto. Pronome para substituir ele seria lo, né? A Juan. E então, a única possibilidade de responder essa pergunta é com a letra A. No, não lo vi. Não pode ser los porque só se refere a uma pessoa. Aqui é feminino, aqui é repetido, né? E esse pronome não se usa aqui dessa forma que está aqui na letra E. Adelante. Questão de número 7. A mesma dinâmica. Eu vou trocar esse verbo, tá? Para ficar com sentido. Llevaste é o verbo llevar, que significa levar, no pretérito perfeito, perfeito simples. Llevaste los niños al club. Como é que a gente pode responder? Marca um minuto para vocês, Júnior. Mais um minuto. Vamos lá. Llevaste los niños al club. Quem responde tem que substituir los niños por pronome. Nesse caso, o pronome é los. Só aparece na letra B. Falta aqui um acento. No los llevé a la playa. O lo aqui não serve porque é singular. O las é feminino. Isso aqui é um artigo. Isso aqui é um pronome oblíquo. Aliás, é um pronome pessoal, né? Ele. Tá? Então, a única possibilidade de resposta, até mesmo porque é uma questão de marcar, é a letra B de Brasil. Pronto. E aí a gente chegamos na interpretação, né? Chegamos na interpretação de texto. Bora ver o que é que a gente consegue fazer, né? Caso a gente não consiga terminar essa interpretação pelo tempo que nos resta, a gente dá continuidade na próxima semana. Na próxima semana a gente tem aula. Vou começar essa aula da próxima semana pela interpretação para intercalar. E aí a gente, caso não consiga concluir agora, conclui
Mas vamos lá. Eu trago a primeira questão porque é assim que eu oriento. Leia pelo menos o enunciado, né? Com a prática, você consegue ler tudo. Às vezes só o enunciado ajuda, né? Às vezes o enunciado segundo o autor, não ajuda muito, né? Então convém dar uma olhada rápida, passar o olho, para já ir para o texto com uma ideia do que você vai encontrar. Aqui diz assim: o jornal argentino Clarín informa que o presidente do Egito, Abdel Fattah el-Sisi, encabeçou. O presidente do Egito encabeçou. Encabeçou o quê? A resposta é um complemento do enunciado, né? É um complemento. Então, encabeçou a parada militar durante a maior festa cívica do seu país. B. A inauguração de uma obra faraônica que seu país construiu em poucos anos. C. A inauguração da ampliação do canal de Suez, vista pelo governo como renascimento econômico do país. D. A ampliação de uma via natural de navegação, muito importante para o comércio regional e global. E letra E. A inauguração de um novo corredor bio-oceânico, essencial para recuperar a grandeza egípcia. Fez um print dessa questão? Vamos ao texto. Vou deixar lido. Olha aí que legal. Faz um print da questão, faz um print do texto. Na próxima semana você vai me dizer aqui qual é a resposta. Los egipcios estrenan su nuevo canal de Suez y buscan recuperar la grandeza del pasado. Con desfile de aviones de guerra, helicópteros y barcos, bajo un sol inmisericorde y una temperatura inclemente, el presidente Abdel Fattah al-Sisi tuvo hoy finalmente su fiesta de inauguración del nuevo canal de Suez, uma obra de 72 quilômetros de largo. Só lembrar que o largo aqui é falsa cognata, quer dizer de comprimento. 72 quilômetros de comprimento, tá? Imagina se fosse de largura, né? Comprimento. Com ele que busca devolver a Egipto sua antiga grandeza. Está entre aspas. Fala do presidente, provavelmente. La perspectiva de um canal renovado que, según las estimaciones oficiales, llevará los ingresos de 5,3 mil millones de dólares. Isso aqui, ó, mil millones em espanhol quer dizer bilhões. Llevará los ingresos de 5,3 bilhões, né, de dólares a 13,2 mil millones em 2023. Ano que vem, né? Com o incremento do trânsito de barcos de 49 a 97 por dia hacia esse mesmo ano. Em direção a esse mesmo ano, no caso do ano aí, né, 2023. Es la apuesta del gobierno para transformar a Egipto em um polo econômico e estratégico. Fez um print do texto? Fez um print do texto? Então, tá aqui mais uma vez a questão. Caso você não tenha feito o print, tá aí. Esse é o terceiro ano da tarde. É por onde a gente vai começar a aula da semana que vem. Já que aqui a gente vai concluindo a nossa aula de hoje, tá?
Na aula de hoje, nós trabalhamos os pronomes de complemento direto, né? Muito a título de revisão, já que é um conteúdo que a gente viu no segundo ano. Então, a gente está vendo ele aqui mais orientado para aquilo que a gente precisa, que é trabalhar na interpretação de texto. Esse mês de setembro, a gente vai trabalhar, né, esses complementos. A gente viu os complementos direto hoje. Semana que vem, os complementos indireto. E aí, o compromisso de começar na semana que vem pelo texto, já que hoje a gente não conseguiu fazer questões de texto, mas respondemos exercícios sobre a parte gramatical. Semana que vem a gente faz uns textos e parte para a gramática, para os complementos indiretos, porque é importante também. Bom feriado para vocês. Obrigado pela atenção. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Nos vemos.